nossas professoras, diretoras, nutricionistas presentes aqui em nossos estúdios. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Veja bem, gente, é uma equipe de peso técnico, inclusive, né? A diretora do CMEI, a Helena Codi, está aqui conosco, a Renata Cruz, né? Professoras da turma de 2 anos também, a Márcia Maria. Nutricionistas, né? A Andressa e a Ana e a professora Nilce, que já conhecem bem o caminho até o nosso estudo, né? Vamos iniciar então com a diretora do CMEI, Renata Cruz. Por gentileza, Renata, chega aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo bem. Renata, nós vamos falar aqui de assuntos que dizem respeito à educação nos CMEIs, mas de forma muito especial sobre esse projeto gourmet, né, que é justamente com o objetivo de educar melhor as crianças, uma vida mais saudável com uma educação alimentar, né? Isso, a gente procura no CMEI desenvolver a criança como um todo, né? E entre os nossos projetos é o projeto gourmet, visando uma alimentação de qualidade. A gente tem o amparo das nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, onde elas orientam e as professoras de forma lúdica trabalham com as crianças, incentivando uma alimentação saudável. Hoje, no que fala em merenda, tudo está muito bem aprimorado, né? Também coisa de 30 anos atrás, era só aveia. Aveia para lá e leite para cá e aveia para... Hoje tem todo tipo de fruta, hortaliça, né? Vocês têm lá uma vastidão, né, para poder preparar os bons cardápios. Sim, a gente recebe semanalmente a entrega de frutas e verduras, né? Sempre legumes e frutas e verduras frescas. E é preparada toda a alimentação no CMEI mesmo. Daqui a pouco os nutricionistas vão falar para a gente em que forma se tem agora essa orientação, né, para que as crianças melhorem a educação alimentar. Vamos falar sobre o trabalho agora dentro da sala de aula. A professora que está conosco aqui é a Márcia. Bom dia, Márcia. Tudo bem contigo? Bom dia, Tamirano. Bom dia, Franco. Bom dia Bom para dia. os nossos ouvintes. Você trabalha, porque nós vimos na distribuição aqui, com 8 crianças, é isso? Não, atualmente na nossa turma há 13 crianças. Ah, são 13. Isso, mas ela pode chegar até 18 crianças. Olha só. Nós também temos uma dificuldade muito grande, que são as filas de espera para CMEIs ainda hoje, né, diretor? Como é que está você sentindo esse problema? Batem as portas, alguém pede socorro para vereador, pede socorro para a diretora, pede socorro para o Ministério Público, e está difícil de resolver essa situação do país, né? Nós somos via de regra. Sim, a gente ainda tem uma lista de espera, né? As mães procuram a gente, colocam o nome em lista de espera. Aí, conforme a Secretaria consegue organizar essas vagas, vão sendo chamados. Prioridade da criança é no bairro, né, próximo à residência, mas caso ocorra uma vaga num outro CMEI também é oferecido para a família. Daí fica na família, né? Aceita ou não. E alguns podem não aceitar em função da distância, por exemplo, né? Fica a opção Aí a questão de logística que entra no assunto, né? Falamos agora com a nutricionista, iniciando aqui com a Andressa. Tudo bem, Andressa? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, graças a Deus. Nos conte, qual que é o segredo desse cardápio que vocês estão preparando, você e a Ana, para melhorar a educação alimentar das crianças? E como é que essa ideia surgiu? Então, na verdade, quando a gente fala de alimentação escolar, né, é muito além de só, né, ter uma refeição ali na escola, né? Então, a gente segue uma lei, que é o do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, ele tem uma visão de promover, né, alimentos saudáveis dentro da escola, né, pensando na insegurança alimentar. Então, a gente sabe que tem muitas crianças que só têm acesso a alimentos na escola. Então, isso é uma realidade que a gente tem aqui no município. Então, alguns lugares são bem carentes. E também com essa ideia de promover, né, essa parte de educação nutricional. Então, todas as escolas e os CMEIs fazem, né, projetos para estar incentivando a alimentação. E como a professora Nilce comentou, né, depois da pandemia a gente veio, assim, teve uma dificuldade muito grande com a alimentação das crianças, porque elas ficaram em casa, né, com péssimos hábitos alimentares, na frente de telas, né. Então, isso prejudicou, né, a alimentação, né. Houve um aumento da obesidade infantil, inclusive, né. Então, teve essa dificuldade quando eles foram para o CMEI de aceitar esses alimentos. E esse aumento da obesidade infantil, que é uma preocupação no futuro do que isso possa acontecer, né? Ter um aumento de doenças crônicas depois na vida adulta. Então, esse programa, ele pensa nisso também, né? Em estar fazendo tá educando as crianças agora para a gente estar prevenindo problemas no futuro. E dentro dessa lei, né, boa parte desse recurso que a gente recebe é destinado
adquirir alimentos da agricultura familiar. Então, a maior parte das verduras e das frutas que é fornecido é da agricultura familiar local. Então, além, né, de ter uma alimentação saudável, tem esse também a renda, né, para essas pessoas aqui da região. E não tem alimentos ultraprocessados, né, então é limitado isso, inclusive no SEMEI não tem o açúcar, né, não tem açúcar. Né, eu já ia te perguntar o seguinte, nós temos que acrescentar, né, com isso que você falou agora, frutas, verduras, muito salutares, que são da nossa região também, fomenta inclusive as pessoas, os pequenos agricultores. E por outro lado, eu ia perguntar o que tem que se eliminar especialmente hoje desses cardápios, de ingredientes, de composição. Então, nos SEMEIs não vai açúcar, né, que é a lei que proíbe o açúcar até os 3 anos de idade, né, por não ter, né, nenhum valor nutricional para a criança, né, e também essa é uma faixa etária de formação de hábitos. Então, é muito importante estar incentivando a alimentação saudável nessa faixa etária, porque, né, é onde eles vão formar os hábitos, né? Então, eles não tendo acesso a esses alimentos agora, se eles forem incentivados a uma alimentação saudável agora, eles vão provavelmente continuar isso depois, né? E, então, alimentos ultraprocessados não são fornecidos, né? No SEMEI só vai manteiga, não vai margarina, iogurte natural, né? Então, todo dia tem frutas, todo dia tem verdura, né? Então, vem um pão fresco também todo dia da panificadora ali. E nós também fazemos esse trabalho de estar indo até as instituições, fazer as visitas. Então, nós vamos até os SEMEIs, né? Nós somos 4 nutricionistas, então tem toda uma equipe por trás. Então, é feita visita nas escolas e nos SEMEIs, para a gente estar assegurando a qualidade desses alimentos também, né? A quantidade, a qualidade, a gente orienta as cozinheiras em questão de higiene também. Então, é tudo muito organizado, tudo muito feito pensando assim, em levar alimentos seguros para as crianças. Dentro disso que nós colocamos aqui, e presumindo que pelo menos no período da pandemia, quase 2 anos, isso virou hábito na alimentação das crianças, longe das escolas, há alguma resistência deles? Quando se corrige essa alimentação? Sim, a gente teve bastante dificuldade, né? As professoras sabem, né? Todos os lugares assim que eu visitei foi bem complicado de ter essa nova adaptação, mas hoje as crianças já estão bem mais, elas estão mais adaptadas, né? Estão mais acostumadas, então tem todo um trabalho de incentivar também nas escolas, né? Então elas fazem esses trabalhos e também incentivam as crianças, né? Porque às vezes essa resistência é por hábitos, mas também muitas crianças não têm acesso a esses alimentos porque os pais às vezes não têm dinheiro para comprar, né? Toda essa crise. Exatamente. Então eles acabam conhecendo esses alimentos no SEMEI, na escola. Então a gente sabe que tem essa realidade. Mas assim, com esses projetos de educação nutricional, isso ajuda muito, né, as crianças estarem aceitando melhor esses alimentos e a gente viu assim uma melhora, inclusive estão aceitando o alimento sem açúcar, né, o iogurte está sendo bem aceito. E foi feita a proposta no cardápio, que era do Dia das Crianças, no SEMEI, o bolo, que foi o bolo que elas fizeram, que é o bolo de banana com aveia sem açúcar. Então foi uma receita que foi feita, foi muito bem aceita pelas crianças, e elas aí desenvolveram esse trabalho com elas, né, junto com a cozinheira. Então foi um trabalho bem legal, elas desenvolveram a cozinheira, ensinou as crianças a fazer, elas entraram até a cozinha, né, e fizeram o bolo, né, e é muito bem aceito. Perfeitamente. Nós vamos ver agora que a Educação Integral do Borba, em 2023, recebe um extraordinário montante de R$ 80.197.250. Isso é teto constitucional, né? Então, claro que a educação vem melhorando, mas não basta melhorar em valores investidos, tem que melhorar em qualidade, né? Os investimentos, a gente tem falado, inclusive com o próprio prefeito, devem ser cada vez mais no aprimoramento de capacitação, como a gente fala assim, dos próprios professores para a educação melhorar cada dia mais. Mas também a educação alimentar acompanha essa batida. Quero falar agora com a outra professora, Maria, porque a Maria também é professora de turma de 2 anos, né, Maria? Sim. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem. Como que é trabalhar com crianças de 2 anos? Até 2 anos. É muito gratificante, porque é através, né, da educação que a gente transforma, né, essas crianças. Porque eles vêm de uma cultura assim, muito diversificada. E nós recebemos crianças de todas as idades, de todas as culturas diferentes, né? Crianças, principalmente da área, que nós estamos na área 2,
Então, se uma criança assim, vulnerável, né, as dificuldades que a economia está enfrentando, né? Por exemplo, nós temos crianças que diz que na casa só come miojo, né? Outras já têm acesso a alimentos mais saudáveis e outras não. Então, nós temos que, aqui nessa faixa etária, nós trabalhamos com valores, né? Então, nós estamos, assim, cada vez mais tentando criar hábitos das crianças, hábitos alimentares, hábitos de higiene. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando a parte de higiene, que já está, assim, bem associado, né, à alimentação. Então, nós, cada vez mais, nós modificamos, né, essa visão da família junto com as crianças. É muito gratificante em todas as áreas. Importante isso, né? Vamos pedir uma palhinha dela que está fugindo, pelo jeito aqui. Ana, por favor, Ana. Mesmo tendo já uma boa explanação aqui na Andressa, diga pelo menos para a gente um bom dia e nos fale da gratificação de trabalhar nessa área. Bom dia a todos os ouvintes. Foi muito gratificante trabalhar nessa área, que é uma área social. A gente está ajudando de alguma maneira, né, a retirar as crianças das dificuldades, né, que elas enfrentam na sociedade, e a escola é muito importante para esse desenvolvimento e essa formação de hábitos, como a Andressa muito bem explicou. Maravilha, né? Que bom. Agora são 12 horas e 22 minutos, gente. Para você que ligou o rádio agora, nesse momento, e não está entendendo muito do que é que nós estamos discorrendo sobre o assunto, estamos falando sobre educação alimentar e também dos alunos, né, do CMEI de Telemaco Borba. E agora, por falar em educação alimentar, ela que é presidente do CAI, Conselho de Alimentação Alimentar, a Nilce, a professora Nilce, vem para conversar com a gente. Bom dia, Nilce. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui conversando hoje, falando da minha prática diária, né? Eu sou professora no CMEI Helena Colodi desde 2014, né? E hoje representando aqui o CAI. Eu sou presidente do CAI, né? Então, o que é o CAI? O CAI é o Conselho de Alimentação Escolar, né? É um órgão fiscalizador. E nós temos as nutricionistas, né, que elaboram todo um cardápio. E uma coisa assim, muito interessante a gente está colocando aqui para a população, né, é sobre essa qualidade da alimentação escolar nas escolas públicas, né, instituições da educação infantil, de 0 a 3 anos, e as séries iniciais, né. Então, assim, Telemaco Borba é um município ao qual ele tem prezado muito a qualidade, né. Nós, enquanto Conselho de Alimentação, a gente também faz toda a questão de fiscalização. E hoje nós temos um gestor ao qual ele tem aplicado, né, recursos livres que vem regulamentar, assim, ampliar mesmo a questão da nossa alimentação escolar. Porque todos os municípios, eles recebem verbas, né, direcionadas à alimentação escolar. Todavia, essa verba ela é pequena, né? Se for utilizar somente essa verba para a alimentação, nós não teríamos essa excelência e qualidade da alimentação. Então, assim, nós temos o nosso município, ele contribui com recursos livres que a gente fala para a alimentação. Então, assim, nós hoje, no município de Telemaco Borba, a gente pode falar, assim, honrosamente, que nossas crianças, elas possuem uma alimentação maravilhosa, maravilhosa mesmo, em termos de qualidade, né, cuidado, higiene, e assim, existe toda uma lei por trás disso, a qual todos os municípios deveriam, né, executar. Mas Telemaco Borba ele já vinha executando, e recentemente nós tivemos também a lei que foi de 2019 para 2020, que veio regulamentar ainda mais essa questão da alimentação escolar, né, como as nutricionistas já colocaram aqui. Antigamente até ainda utilizavam açúcar, hoje nós não utilizamos, e realmente nós, enquanto professores nas instituições, a gente sente a necessidade ali de realizar esses trabalhos, porque querendo ou não, da nossa cultura familiar, estar utilizando, né, açúcar, muitas mães também dão doce desde pequeno para as crianças, e que a gente, enquanto mãe, e principalmente professores de educação, né, a gente sabe que é errado. E hoje a educação de 0 a 3 anos no município de Telemaco Borba, nós e o presidente do CAI e também toda a equipe nutricional, né, da Secretaria de Educação, fazem todo esse acompanhamento mesmo,
foi trocado todos os tipos de alimentos, no qual traziam açúcar, gordura, triturados. Então, assim, hoje não vai mais esse tipo de alimento. Então, o Cobol está realmente de parabéns nesse sentido. Uma pergunta que seria mais oportuna fazer para a secretária de Educação, mas creio que a diretora dispõe desses números. Quantos EMEIs, quantos alunos no município nessa faixa etária? Olha, eu não vou saber responder exato o número de alunos, mas se bem nós temos 16 mil na rede hoje. São 16 alunos. 1.090. 1.000 e alguma coisa? É mais de 1.000. Mais de 1.000. Franco, eu sempre deixo o meu apresentador livre para se suscitar o desejo de formular uma pergunta ao entrevistado ou os entrevistados. Franco? Olha, a minha pergunta, acredito que seja uma pergunta para a diretora, para a Nilce, ou para uma das nutricionistas, ou para você, professora. Este aluno, a partir de 2 anos, né, que você zela, cuida, ensina, e sempre a partir dos 2 anos ele fica com você até qual idade? Olha, esse aluno fica com, por exemplo, eu sou professora dos últimos 2 anos, ele fica com a gente quando ele passa dos 3 anos. Quando ele faz 3 anos, ele é mudado de sala, quando a gente mudar de turma. Ele vai para a turma de 3 anos daí. Daí a turma de 3 anos ele vai ser acompanhado por outras 2 professoras também. Mas só que a primeira infância que nós trabalhamos é de 0 a 3 anos. E ele fica, por exemplo, o CEMEI tem essa clientela de 0 a 3 anos, né? Mas como tem 2 professoras por turmas, então, por exemplo, a turma de lactentes é de 0 até 2 anos. Então, são mudados de turmas. Então, cada 2 professoras acompanha essa faixa etária, né? De 0 a 3 anos, mas quando ele já passa para 4 anos, ele já vai para a escola, que é o prézinho da escola. Nós, professores da educação infantil, de 0 a 3 anos, nós temos as divisões de turmas. Né? Nós temos, então, a turma lactentes, a turma 2 anos e a turma de 3 anos. Então, assim, quando eles ingressam no CIMEI bebês, eles estariam na turma de 0 a 1 ano, né? Hoje até 2. Aí, 2 anos a 3, no caso, antes de fazer os 3 anos, estão na turma de 2 anos. E teremos, então, a turma de 3 anos, que eles completam, né, 4 anos no ano em que eles estão na turma. Então, eles são divididos por faixa etária, de 0 a 2, 2 e 3 anos. Antes de formular a próxima pergunta, eu quero alertar que, se porventura esquecermos de formular uma pergunta nesse contexto, qualquer um de vocês pode ficar à vontade para esclarecer, tá? Já vejo que a Ana quer falar sobre algo lá. Vai lá, Ana. Somente para divulgar mais para a população que está ouvindo, os cardápios que nós disponibilizamos tanto para os CMEs quanto para as escolas parciais, escolas integrais do município, eles estão disponíveis no site da prefeitura. Então, se alguém tiver curiosidade de ver, de repente, os próprios pais que nunca acessaram ou quem não tem filhos na escola tem curiosidade de ver como é o cardápio, eles estão disponíveis no site. No rodapé do site, lá na parte de baixo, e na lateral também tem um cardzinho para a pessoa clicar e acessar todos os cardápios que são atualizados mensalmente. Muito bem, Ana. Um assunto que estava arrefecendo novamente, mas que volta à tona com muita força, em que pese tenhamos já um bom percentual de pessoas público-alvo vacinado com pelo menos 2 doses, é justamente o caso de Covid. Com o advento dessa nova variante, a BQ1, tivemos um saldo em Telenor significativo de 10 vezes mais na média móvel dos últimos 14 dias. Fechamos até quinta-feira passada com média de 1,3 casos. Chegamos no dia de hoje, num vácuo de 4 dias, 96 horas, no balanço real, nós temos hoje 9,6 casos. Então, gente, é bastante preocupante isso. Também a fila de espera, ela saltou de 2 para 13 e o índice dos ativos saltou de 22 para 60. Em que pese o fato de estarmos, a certo ponto, aliviados pela ausência de índice de morte, de mortes acontecidas agora aqui, não tivemos outubro nenhuma, não tivemos novembro nenhuma e tal,
mas a preocupação permeia novamente todos os pontos e segmentos da nossa sociedade, especialmente na escola. Diretora, preocupação, voltando, cuidados dos CMEIs? Sim, a gente continua, né, com os cuidados, né, a higienização diária dos brinquedos, das mesas que é utilizada pelas crianças, do álcool gel ali com os professores. Ainda não voltamos a utilizar a máscara, mas já estamos, né, pensando da possibilidade do uso de máscara. É porque até agora, por força do decreto, nada aconteceu, mas a recomendação começa a avançar, né? Nós saímos somente dos ambientes de saúde já para transporte público coletivo urbano, em algumas capitais do estado. E se os índices começarem nessa batida a aumentar, evidentemente que nós vamos ter novamente, talvez não severamente por decreto, mas por recomendação, voltar a usar as máscaras. Né? Então, gente, nós estamos falando com um grupo de professores, nutricionistas, e entre eles a diretora do CEMEI, Helena Colodi. Cada região da cidade traz um perfil socioeconômico. Aquele CEMEI que está, por exemplo, na região central, ele trata com pessoas de um perfil socioeconômico mais elevado. Os que estão na periferia da cidade, com regiões mais vulneráveis, trata com outro perfil de criança. No final, compatibiliza isso tudo. Os problemas vêm justamente maior na vulnerabilidade social, ou seja, nessas crianças. Citou bem aqui a Andressa, casos, por exemplo, em que a precariedade econômica faz com que a criança se alimente mal, e às vezes não é nem a precariedade econômica, é a falta de observância dos pais na educação alimentar, que precisa ser cada dia mais corrigida, né, Andressa? Sim, inclusive a gente faz também nas instituições, a gente está sempre conversando com os pais, né? Então, quando tem crianças assim que têm uma maior dificuldade com a alimentação, que as diretoras vêm, né, e conversam com a gente, nós marcamos reuniões e nós conversamos com os pais. Então, já foi feito também reuniões com os pais para a gente estar falando sobre alimentação saudável, né? Porque não adianta também a gente fazer esse trabalho dentro da escola e os pais, né, em casa, né, não seguir também. Então é importante essa consciência dos pais, a gente faz esse trabalho também, para ele estar ajudando, né, que a criança se adapte também melhor à alimentação. Muito bem, nós vamos começar agora a nossa despedida. Ana, se porventura ficou alguma dúvida e nós não perguntamos, pode esclarecer. Se não, suas despedidas. E nossa grata satisfação de tê-la conosco aqui. Eu que agradeço, estamos disponíveis para, né, qualquer dúvida que possa surgir. Nós estamos lá na Secretaria de Educação, sempre disponíveis para atender o público em geral. Muito obrigada pelo convite, pela divulgação do trabalho maravilhoso que o ICMEIs, não só o Helena Colodi, mas todos os outros que fazem trabalhos voltados à alimentação, né, educação nutricional, as escolas também. Agradecemos pela visibilidade. Muito bem, essa foi a Ana. Agora eu falo com a Maria. Suas considerações, Maria, sobre a entrevista, né? Sua avaliação sobre o resultado dessa entrevista, o que ela pode significar no nosso público ouvinte. Tá. Muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que todos os meus colegas estão satisfeitos, né, com a entrevista também e pelo convite de estarmos aqui. E, como eu já falei, é muito gratificante trabalhar com essas crianças, porque nós mudamos as opiniões delas, né? A gente resgata os valores, resgata com as famílias, juntamente com as famílias, né? Porque é um trabalho que a gente faz não só em parceria com as nutricionistas, mas também com as famílias, né? E para nós é muito gratificante. Eu gostaria de agradecer toda essa dedicação das colegas do CEMEI Helena Colodi, e de vocês da rádio também, que se empenharam em fazer essa entrevista. Muito obrigada. Nós tivemos, acredito, uma entrevista bem ilustrativa acerca desse assunto, educação alimentar, e o que foi muito importante, que somou bastante, foi a presença também da nutricionista, a Andressa, que explanou muito bem sobre esse assunto e de como ele está sendo desenvolvido, né? Alessandra, por favor, suas despedidas. Eu queria agradecer também pelo convite, né, para a gente estar aqui falando, né, sobre esse assunto que é tão importante, né, sobre alimentação e educação nutricional nas escolas, né, parabenizar também as professoras, né, a diretora de todas as escolas e CMEs que também estão sempre fazendo esse trabalho,
as cozinheiras que também se dedicam, né, com muito carinho e amor no preparo dos alimentos para as crianças. Muito obrigada. Muito bem, agora vamos falar com a Márcia. Márcia, por favor. Eu queria agradecer pelo convite e queria também agradecer e mandar um abraço lá para todos os funcionários do CEMEI, principalmente para a cozinheira Solange, né, que participou dessa vivência, e da Silma, que nos ajudam diariamente, e a todos os pais pela participação e a todos os ouvintes. Muito bem, como ela fala mais do que todos, eu deixo por último, falar agora com a diretora. Obrigado pela sua presença, diretora. Se é quem menos fala, já observo isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui mostrando um pouquinho do trabalho que é desenvolvido com nossas crianças do CEMEI. Agradeço a parceria com as nutricionistas, né, e com as professoras em sala de aula. Nossa cozinheira também está lá diariamente preparando os alimentos para nossas crianças. Muito bem, nós falamos agora com ela, presidente do Conselho de Alimentação, professora Nilce. Nilce, com você. Eu agradeço o espaço, né, de estar aqui enquanto o presidente do CAI mesmo, né, falando sobre a importância dessa alimentação, das aplicações financeiras, né, a qual traz esse grande benefício que é uma alimentação saudável para todas as nossas crianças de CEMEIs e escolas públicas. E enquanto professora, né, do CEMEI Helena Colodi, eu também quero agradecer o espaço, né, de estar aqui, né, com a professora Márcia, a professora Maria e com a minha diretora, né, professora Renata Cruz e Andressa e a Ana, a qual também, né, hoje eu estou na coordenação, mas eu estava como professora, né, então elas também me auxiliaram bastante em sala, né, a qual quando foram convidadas para estar conversando com os pais, né, da minha turma, que estavam assim com algumas dificuldades na alimentação, então assim a gente realiza, todas as turmas realizam esse trabalho, né, com as vivências que são assim de grande aprendizagem e de encantamento com as crianças. E o respaldo que essas crianças nos trazem e que levam para casa, a gente sabe que é de forma efetiva a qual elas começam a mudar realmente esse hábito alimentar. E isso é muito prazeroso para nós, professores, né, de ouvir dos nossos alunos, das nossas crianças. Professora, eu comi a fruta tal. Então, assim, isso é muito bom, né? Aí, como a gente sempre incentiva essa alimentação, a ingerir, né? Aí eles falam, olha, eu experimentei isso, eu experimentei aquilo. Então, assim, a gente vê que realmente o nosso trabalho, as vivências que nós realizamos, elas estão surtindo efeito. Então, o meu muito obrigada a todos. E também um abraço a toda a nossa equipe, né, do CEMEI, pelas colaborações, porque eu, enquanto professoras, a Solange e Silva também colaboraram com muitas coisas, né? Então, o meu muito obrigado e também aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito bem, nós vamos agora para o nosso terceiro intervalo.